faça menção da sua palavra. Nós estamos num mês que é uma palavra de determinação de Deus. A palavra de Deus, ela não tem um fim só que nós venhamos conhecê-la. Na verdade, a Bíblia diz: aquele que ouve e pratica a minha palavra. Então a Bíblia diz que nós temos dois privilégios. O primeiro deles é de podermos ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas nesse exato momento gostariam de ouvir a palavra de Deus, mas por algum motivo não podem. Não podem porque talvez nasceram ou moram num país onde a palavra de Deus não entra. Não entra pela internet, não entra pelo Facebook, não entra pelo YouTube, não entra por lugar nenhum. Nós que temos esse privilégio, muitas vezes, por termos esse privilégio, não valorizamos esse privilégio. Mas se você pode celebrar ao Senhor por algo, é porque eu e você temos acesso à palavra de Deus. Ela não é mais desconhecida, ela não é mais inacessível às nossas vidas. Eu e você temos acesso à palavra de Deus e podemos de fato nos encher dessa palavra. Podemos de fato conhecer a vontade de Deus, o querer de Deus, os planos de Deus ao nosso respeito, ao respeito do seu povo na terra e ao respeito dos seus planos para toda a terra. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e também não só ouvem, e o segundo privilégio é que eu e você não somos mais escravos do diabo. Nós temos o poder de praticar a palavra de Deus. Nós temos o poder que foi nos dado de sermos praticantes da palavra de Deus. Então eu e você podemos receber a palavra de Deus e colocá-la em prática na nossa vida. E se colocarmos esta palavra em prática, então assim viveremos o bem do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Então esse é o mês da paternidade geracional. Eu quero ler um texto com você. João, capítulo de número 1, versículo de número 12. João, capítulo de número 1, versículo 12, diz assim: mas quantos o receberam, a eles deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Mas quantos o receberam, a eles deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Amém? Senta no seu lugar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Há uma palavra que é muito poderosa nesse texto. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por mais que a gente acredite que isso é algo natural, não é natural ser um filho de Deus. É algo sobrenatural. Ter o privilégio de ter a sua identidade ratificada ou refeita pelo Senhor. Na verdade, Jesus, quando o Espírito de Deus está liberando essa palavra, Deus está dizendo que Jesus veio para nos dar uma identidade genuína, uma identidade original. Lá no Éden, Deus ele criou o homem, fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas esse homem que outrora tinha sido criado à imagem e à semelhança de Deus, ele perdeu essa imagem e semelhança de Deus. Ele perdeu no decorrer do tempo, ele perdeu no decorrer do processo. Isso é algo que muitas vezes em algum momento acontece conosco. Nós recebemos Jesus como nosso Salvador. E quando recebemos Jesus como nosso Salvador, nós não recebemos só o Filho de Deus, mas recebemos uma identidade de sermos agora aqueles que vamos receber a imagem e a semelhança do Filho, do Pai e do Espírito na nossa vida. Mas quando nós começamos a caminhar com Deus, nós temos a tendência de perdermos essa identidade, de permitirmos que o diabo falsifique essa identidade na nossa existência. E o tema desta noite é identidade falsificada.
Sabe por quê? Porque toda identidade falsificada, ela é tirada de uma identidade original. Não existe nenhuma identidade falsificada que não já exista uma identidade original. Então, se a identidade é falsificada, é porque existe uma identidade original. Quando você pega os grupos de estelionatários que eles fabricam identidades falsificadas, vocês descobrem que eles não criam identidade. Eles não criam algo do nada, não. Eles falsificam em cima de uma identidade que já existe, algo que já existe, que eles decidiram falsificar aquilo que já existe. E é por isso que a Bíblia diz que o diabo não é criador, o diabo é falsificador de identidade. A Bíblia vai chamar o diabo no livro de João, capítulo de número 8, de o pai da mentira. Por que o pai da mentira? Porque o diabo é o pai da falsificação. Ele é aquele que falsifica a nossa história, falsifica os nossos dias, falsifica a nossa existência, falsifica o nosso futuro, falsifica o nosso destino, falsifica os nossos caminhos. E nós passamos muitas vezes a acreditar naquilo que o diabo diz ao nosso respeito. A Bíblia diz que lá no Éden, Adão e Eva, eles tinham uma identidade. Porque o diabo não cria, o diabo só adultera a identidade, ele falsifica a identidade. Então lá no Éden, o Criador deu uma identidade para o homem, deu uma identidade para a mulher, ele deu uma identidade para aquele casal. Aquele casal tinha uma identidade de comunhão com Deus, aquele casal tinha uma identidade de relacionamento com Deus, aquele casal tinha uma identidade de conhecimento da vontade, do querer de Deus, dos planos de Deus, do governo de Deus, dos caminhos de Deus. Mas na medida do tempo ali no Éden, o diabo começou o quê? A tirar a identidade? Não, o diabo não tirou a identidade deles, o diabo só começou a falsificar, a adulterar a identidade. A adulteração é deformação do original com características de destruição. É isso que o diabo faz. O diabo nem sempre tira a vida da pessoa, ele só adultera a vida da pessoa, ele só deforma a vida da pessoa. Jesus, ele disse em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para adulterar o original, ele veio para adulterar a identidade, ele veio para adulterar o propósito, ele veio para adulterar o caminho. E a Bíblia diz que ali no Éden, a identidade do homem começou a ser falsificada, adulterada, começou a ser transformada. E é assim muitas vezes na nossa vida. Nós começamos uma caminhada correta com Deus, nós começamos uma caminhada de intimidade, nós começamos uma caminhada de vida, nós começamos uma caminhada de aliança profunda com Deus, de sinceridade. Mas no decorrer da nossa caminhada, nós vamos aceitando muitas vezes dialogar com aquele que nós não temos que dialogar. Nós vamos dialogando com Satanás, mas ele não tem a forma de diabo, porque o diabo nunca vem na forma de diabo, ele sempre vai vir de outra maneira. A palavra de Deus diz que o próprio diabo, ele pode até mesmo se transformar num anjo de luz. Então o diabo nunca vem numa forma de diabo. Eva, quando conversou com a serpente, ela não sabia que era o diabo, porque se ela soubesse, ela nunca ia abrir um diálogo com a serpente. A identidade dela não foi alterada do dia para a noite, a identidade dela não foi alterada de uma hora para outra, a identidade dela foi alterada progressivamente, foi falsificada progressivamente. E quando eles foram ver, eles estavam com a sua identidade alterada. É assim muitas vezes que acontece no processo da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa história, da nossa existência. A gente de pouco em pouco vai perdendo a identidade original, vai perdendo o amor original, vai perdendo a fé original, vai perdendo a santidade original, vai perdendo o temor original. No começo a gente levava tudo muito a sério, agora é quando dá, agora Deus entende, agora Deus aceita, agora Deus sabe, agora Deus vai me entender. É como se quando a gente caminhasse e envelhecesse na fé, não fôssemos nós que se modelássemos a Deus, mas à medida que a gente cresce na fé, parece que é Deus que vai se modelar a gente.
Porque no começo da nossa caminhada somos nós que nos modelamos a Deus. Somos nós que descemos à casa do oleiro e decidimos que o oleiro faça uma obra de restauração na nossa vida. Porque a gente está tão quebrado, a gente está tão destruído, a gente está tão saqueado pelo diabo, a gente está tão humilhado pelo mundo, está cansado do mundo, que tudo que Deus fala e tudo que Deus diz que vai fazer na nossa vida, a gente diz sim, amém. A gente diz eu aceito, eu creio, eu acredito, eu estou disposto. Se Deus mandar a gente descer no Rio Jordão 5 vezes, 7 vezes, porque a gente precisa de uma cura, a gente aceita. Mas parece que na medida que a gente cresce, parece que na medida que a gente se chama e se diz para a gente mesmo que nós somos crentes já experientes, crentes que já caminhamos há muitos anos no Senhor, não somos nós que descemos à casa do oleiro, mas parece que agora é Deus que tem que descer na nossa vida e nós modelamos Deus do nosso jeito e da nossa vontade. Não é mais Deus que nos modela, mas somos nós que modelamos Deus. Sabe como nós modelamos Deus? Porque tem áreas da nossa vida que nós não estamos dispostos a tirar essa falsidade que existe dentro de nós. Não é uma falsidade que é consciente, mas é uma falsidade diretamente que nós temos uma consciência pelo Espírito de Deus. Nós queremos continuar nesse estado, não queremos a mudança proposta pelo Espírito. Então nós dizemos para Deus: até aqui eu aceito a tua transformação, mas daqui em diante eu não aceito a tua transformação, porque agora não é o Senhor que me modela, agora sou eu que modelo o Senhor. Agora não é mais o que o Senhor quer para a minha vida, é o que eu quero para a minha vida. E se o Senhor não quiser fazer o que eu quero, o Senhor vai sair da minha vida. A nossa identidade, ela passa a ser adulterada ou falsificada, porque a gente não vive mais para fazer a vontade de Deus. À medida que a gente caminha em Deus, a gente vive para Deus fazer a nossa vontade. Deus tem que fazer o ano de acordo conosco, não de acordo com Ele. Quando algo que a gente projetou não sai de acordo conosco, nós dizemos: então eu vou deixar Deus. Então Deus me decepcionou. E a nossa identidade vai sendo adulterada. Sabe, a Bíblia fala que nós precisamos resgatar a nossa identidade. E não existe outra maneira de resgatar a nossa identidade a não ser buscando e conhecendo a Deus. A nossa identidade, ela não pode ser comprada. Toda identidade falsificada é comprada, mas toda identidade original é gerada. Sabe o que acontece? Quando é algo falsificado, você pode comprar. Você pode falsificar um sorriso, mas você nunca vai falsificar a alegria. Você pode falsificar uma bênção, mas você nunca vai falsificar o sucesso. Você pode falsificar que perdoou, mas você nunca vai falsificar o amor. Você pode falsificar um relacionamento com alguém, mas você nunca vai falsificar a verdade. Tem gente que diz assim: não, eu já perdoei, mas eu quero ver essa pessoa no pior lugar possível do mundo. Nunca perdoou. Diz que perdoou porque alguém precisa ouvir, porque senão essa pessoa não está disposta a mudar essa identidade falsificada. Então diz que perdoou não porque perdoou, porque quem perdoa tem a capacidade de se relacionar de novo. Quem perdoa tem a capacidade de andar de novo junto. Quem perdoa tem a capacidade de lembrar do passado, mas não sentir dor do passado. Se você sente dor do seu passado, é porque você continua preso ao seu passado. E quem está preso ao seu passado continua sendo adulterado pelo passado. Quem foi traído no passado, se tiver um novo relacionamento, vai continuar a trazer para o novo relacionamento o passado, seja sentimental, seja de amizade, seja no trabalho, seja onde for. Deixa eu te dizer uma coisa: não deixe mais o diabo adulterar a sua identidade. Hoje é dia do Criador restaurar a sua identidade.
E aí vai continuar com a identidade falsificada. O diabo está adulterando a tua identidade. Você não nasceu para ser essa pessoa pessimista. Isso é a identidade adulterada do diabo. Mas é porque eu fracassei. Você fracassou, mas você não é um fracassado. Porque os filhos de Deus, eles podem fracassar, mas eles nunca serão vencidos pelo fracasso. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes e todas elas Deus levanta. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A morte não pode nos separar, a fome não pode nos separar, a espada não pode nos separar, a perseguição não pode nos separar. Em outras palavras, o Espírito está dizendo: quem pode nos parar? Nenhum fracasso pode nos fazer fracassado, porque de todos eles nós levantaremos, porque o poder que habita em nós é o poder da ressurreição. Quando alguém disser para você fracassou, você diz fracassei, mas eu não sou um fracassado. Todo fracasso para mim é um caminho de aprendizado e não um caminho de fim. Sabe por quê? Porque o fracasso não me leva para o inferno, o fracasso me leva para mais perto de Deus. A Bíblia diz que é nos momentos de fracasso que a gente se humilha mais, que a gente entende que a gente precisa aprender mais, que a gente tem que reconhecer mais, que a gente tem que depender mais. Então Deus usa o fracasso não para dar um ponto final na nossa história. Deus usa o fracasso para tirar de nós o melhor vinho possível, para produzir alimentos sobre a terra. Você sabia que os homens mais ricos da terra foram homens que aprenderam a fracassar? Sabe por que você tem gente aqui que já era para ter um negócio? Sabe por que não tem? Porque tem medo de fracassar. O medo de vencer ou o medo de perder te impede de vencer. Você não tem que ter medo de perder, você tem que ter medo de não vencer. Apocalipse, o Senhor diz, ao que vencer. Sabe por quê? Porque a vontade de vencer tem que ser maior do que a vontade de perder. A vontade de vencer o pecado, a vontade de vencer a natureza adâmica que existe em nós, ela tem que ser maior do que a vontade de se prostrar à derrota, de se prostrar ao fracasso, de se prostrar ao pecado, de se prostrar ao desânimo, de se prostrar aos ambientes que querem te condicionar. Ei, em nome de Jesus, você está aqui essa noite porque o Filho de Deus vos libertou, e quem o Filho de Deus vos libertou, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Mas como resgatar a minha identidade? A sua identidade não está em você, a sua identidade está em quem te criou. Sabe, não tem como você resgatar algo que não está em você, mas está em quem te criou. Por quê? Porque toda identidade que não vem do Criador na sua vida é adulterada. Tem pessoas que são o que são pelo ambiente. Eu canso de ouvir pessoas dizer: não, eu sou assim porque o meu pai é assim. O seu pai pode ter sido uma referência na sua vida, bendito seja Deus pela vida do seu pai e da sua mãe, mas você tem que ser além da natureza do seu pai, porque se você for a natureza do seu pai, você vai ser o que seu pai é em bom, e você vai ser o que seu pai é de ruim. Se você for só a natureza da sua mãe, você vai ser o que sua mãe é de bom, e você vai ser o que a sua mãe é de ruim. Eu rejeito toda a natureza que termina na minha humanidade ou na humanidade daqueles que me geraram, ou daqueles que me criaram, ou daqueles que me moldaram em algum aspecto. Eu quero além da natureza dessa terra, eu quero a natureza daquele que me fez antes que qualquer um tinha me feito. Eu quero a natureza daquele que
que me viu ainda quando eu era um embrião. Eu quero a natureza daquele que sabe que eu posso ser além daquilo que as pessoas me fizeram ser. Senão a gente passa a vida toda como crente dentro da igreja com natureza falsificada. A gente é crente, mas não quer mais descer a casa do oleiro, porque descer a casa do oleiro não é um processo de um dia. Descer a casa do oleiro é o processo de uma vida. Eu não venho aqui para mostrar para Deus aonde Ele está errado. Eu venho aqui para Deus me mostrar onde eu estou errado e aonde eu preciso melhorar. Eu venho aqui para Deus me mostrar o que eu não sou ainda e o que eu preciso ser. Eu venho aqui para Deus me corrigir, para Deus me tratar. Porque se eu não vim aqui, eu deixo de ser modelado e volto a ser o que eu era no passado. Só que a gente desce a casa do oleiro no dia da salvação, e depois as marcas da vida dominam a nossa vida. Ei, o que tem que dominar a sua vida não são as marcas, mas é o propósito que Deus tem para você. Jesus não parou pelas marcas da traição, não parou pelas marcas do abandono, não parou pelas marcas da dor, não parou pelas marcas da traição, não parou pelas marcas do esquecimento, não parou nem mesmo pelo silêncio de Deus. O que dominou a vida de Jesus não foi a tentativa do diabo falsificar quem ele era. O que dominou a vida de Jesus foi o propósito que Deus tinha para a vida dele. Jesus, ele vai dizer: eu não estou na terra para fazer a minha vontade. Sabe por quê? Porque a nossa vontade é o nosso maior inimigo diante de Deus. O nosso maior inimigo diante de Deus não é o diabo, é a nossa vontade. A maioria dos crentes não se desviam por causa da vontade do diabo, mas por causa da sua vontade. Porque nem sempre a sua vontade é a vontade de Deus. Tem coisas que é a sua vontade, mas não é a vontade de Deus. Tem gente que sai da igreja não porque é a vontade de Deus, mas porque é a vontade do orgulho dele, que ele nunca desceu à casa do oleiro para tratar. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que não tem coragem de voltar atrás, que não tem coragem de pedir perdão e ser perdoado. Então ele continua andando com Deus, mas nunca deixou Deus remover o orgulho. É como a Bíblia diz: Naamã era bonito diante de todo mundo, mas quando chegava no espelho da sua casa, ele tirava as armaduras e via a sua lepra. Deus não quer ver as tuas armaduras, as armaduras os homens veem. Deus quer tratar as suas lepras. Para você ter a identidade de Deus, para você receber a sua identidade original, você precisa ir até Ele. A Bíblia diz que Pedro, andando com Jesus, um dia Jesus vai perguntar: quem dizem que eu sou? Sabe o que eu acho poderoso essa pergunta de Jesus? Porque Jesus, ele vai perguntar para os discípulos: quem dizem que eu sou? Não é porque ele não sabe quem ele é, é porque ele quer saber se os discípulos sabem quem ele é. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós precisamos, acima de tudo, saber quem nós somos e saber se as pessoas que estão ao nosso redor sabem quem nós somos. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, se não sabem quem nós somos, no dia da tempestade, no dia mau, no dia da adversidade, no dia da perseguição, elas vão nos abandonar. Sabe, quando Jesus pergunta isso, Jesus sabe quem Ele é. Jesus não tem crise de afirmação.
Quando você encontra a sua identidade em Deus, irmão, as pessoas podem dizer que você é um fracasso, mas você vai dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas como você diz que é mais do que vencedor, você está desempregado? Como você diz que é mais do que vencedor, você está doente? Como você diz que é mais do que vencedor, se a sua vida nada vai bem? Ainda não vai bem, mas tudo há um processo de Deus, porque toda promessa de Deus passa pelo tempo da preparação. E fracasso não é significado de fracassado, fracasso é significado de preparação. Você pode aplaudir a Ele? Aquilo que os homens chamam de fracasso, Deus chama de preparação. Nunca deixe alguém escrever um livro da sua vida antes de Deus colocar o fim. Imagine alguém escrevendo o livro da história de José, quando ele foi abandonado pelos seus irmãos. Sabe por quê? Porque toda história que é contada só por uma voz, ela pode se tornar a maior mentira do mundo. Imagine agora os seus irmãos voltando para a casa do seu pai Jacó e dizendo a história que eles disseram, que Jacó pensou que era verdade, porque Jacó nunca pôde ouvir José. Toda história que você só ouve um lado, ela pode se tornar uma mentira. Eu não estou dizendo que é uma mentira, pode se tornar uma mentira. Sabe o que acontece? Imagine eles voltando, e a Bíblia diz que eles voltaram e contaram: olha, meu pai, o nosso irmão foi comido por um animal selvagem. Nós não conseguimos salvá-los, mas está aqui a túnica, está aqui as roupas. Agora imagine aqueles irmãos contando na vizinhança dele: José mereceu tudo que tinha. Era soberbo, era orgulhoso, queria ser o melhor e o maior entre todos. Deus sabe como age com os soberbos. Deus matou José porque José era um homem mau. Só que a Bíblia diz que a história de José não tinha acabado. O fracasso que eles estão contando de José, para Deus não é um fracasso, é um processo. Eles estão dizendo que José fracassou, que José não chegou onde tinha que chegar, mas Deus está dizendo: eu estou permitindo que vocês façam tudo isso, porque eu tenho um processo na vida de José. Quando Jesus pergunta, Jesus não está perguntando porque tem crise de identidade. Quem tem crise de identidade precisa ser aplaudido. Quem tem crise de identidade precisa ser elogiado. Eu quero dizer aqui, o elogio é necessário e é fantástico em todo tipo de relação, mas ele não pode ser uma carência de quem quer ouvir. Ele tem que ser um direito, uma direção e uma honra de quem dá. Eu vou repetir aqui: o elogio ou o agradecimento não pode ser uma carência de quem quer ouvir, de quem fez algo, de quem tem que fazer algo. O elogio ou o reconhecimento tem que ser algo espontâneo de quem tem coração de honra para fazer. Porque quem tem crise de identidade precisa ouvir todo dia que Deus o ama. Mas quem não tem crise de identidade, Deus pode ficar em silêncio um mês, a tempestade pode vir, a luta pode vir, mas ele sabe que Deus o ama. O elogio é bom, o reconhecimento é bom, mas isso não pode ser uma carência. Se você precisa todos os dias de ouvir do seu esposo, da sua esposa, que ele te ama ou ela te ama, é porque você é carente. Você não tem que pedir para ele dizer, ele tem que dizer porque ele te ama.
Não porque você tem carência de ouvir. Porque se ele diz, porque você tem carência de ouvir, é porque na verdade é você que tem carência, e você tem carência porque você não tem identidade. Porque a identidade não depende do outro que é semelhante a você, a identidade depende daquele que te criou. Só que a identidade falsificada, a gente se converte a Jesus, mas o trono, a idolatria da carência está no nosso coração. Ele nunca saiu e a gente não quer tratar. Por quê? Porque é mais bom, ou é melhor a gente colocar a expectativa no outro do que colocar a expectativa em Deus. Então quando o outro não agradece, eu fico triste e paro. Quando o outro não me ama, eu dou em troca falta de amor. Quando o outro não perdoa, eu também não perdoo. Quando o outro não dá bom dia, eu também não dou bom dia. Quando o outro não é gentil, eu também não sou gentil. Por quê? Porque eu vivo em função do que o outro faz para mim, e não do que Deus me chamou para fazer, independente do outro fazer. Sabe, Deus quer restaurar a nossa identidade. Jesus não foi para a cruz por causa de mim, de você, no sentido de agradecimento. Porque lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na verdade Jesus está dizendo assim, eles nem merecem que eu esteja aqui por causa deles, mas na verdade eu estou morrendo por eles, porque eles não sabem ainda quem eu sou, mas eu sei quem eu sou. Eu sou o Salvador do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus não vai pedir para os discípulos dizer quem Ele é, porque Ele está com crise de identidade. Eu e você podemos ter crise de identidade, mas quando a gente tem crise de identidade, a gente tem que ser que nem João Batista. João Batista estava lá na prisão, e João Batista teve crise de identidade. Só que quando ele teve crise de identidade, ele chamou os discípulos dele e mandou ir a Jesus e perguntar se Jesus era o Filho de Deus. Os discípulos foram até Jesus, viram o que Jesus estava fazendo, os milagres, e voltaram e disseram para João Batista: Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele alimenta, Ele faz tudo, Ele é Deus encarnado. João Batista disse: então a minha crise acabou. Sabe, eu e você precisamos entender que o desejo de Deus não é que a gente caminhe pelas afirmações dos homens, mas que a gente caminhe pela vontade de Deus. Porque ao dia que alguém dizer assim: a sua voz é horrível, você vai parar. A sua pregação é péssima, você vai parar. Quantas pessoas que você ouve dizer que nunca mais tentaram ir para uma escola de música, aprender a cantar, ou aprender a tocar, porque alguém disse: a sua voz é uma taquara rachada. Mas eu parei porque alguém disse. Mas eu parei porque alguém falou. Você vai viver a vida toda debaixo dessa palavra. A palavra de Deus é maior do que a palavra dessa pessoa. Jesus vai perguntar aos discípulos quem Ele é, e a Bíblia vai dizer que cada um deles vai começar a dizer o que as pessoas dizem que Jesus é. Dizem que Ele é Elias, dizem que Ele é um dos profetas, e vão começar a dizer quem Ele é. Dizem que Ele é um mestre, dizem que Ele é um profeta, dizem que Ele é João Batista que ressuscitou dos mortos. Mas aí, agora Pedro, dirigido, o Espírito vai tomar Pedro, e Pedro vai dizer: tu és o Filho de Deus.
Sabe o que eu descubro aqui? Que quando você descobre quem é Jesus, quando você busca Jesus, quando você caminha com Jesus, quando você anda com Jesus, o Espírito vai revelar quem Jesus é. Quem Jesus é? Jesus é o Filho de Deus. E se Ele é o Filho de Deus, você não é também mais simplesmente o filho de Maria, o filho de José. Você agora anda com o Filho de Deus. Então você é quem? Você é aquele que lá no Éden, Deus te criou à imagem e semelhança do Pai. Porque quando você encontra o Filho, você encontra a si mesmo. Porque na hora que Jesus fala isso, Pedro fala isso, Jesus vai dizer para Pedro: e tu, Simão Barjonas, tu és Pedro. Sabe o que é isso, irmão? A palavra Simão, ela representa um dos significados da palavra Simão, é caniço ou cana. Caniço ou cana significa aquele que é flexível, aquele que se modela, aquele que se inclina quando não é para se inclinar. Sabe o que significa isso? Jesus estava dizendo: olha Pedro, você era alguém que era inconstante, você era alguém que as suas emoções eram frágeis, os seus sentimentos eram frágeis, a sua personalidade era mutável. Sabe quem é Pedro? Pedro sou eu e é você. Sabe por quê? Porque em todo Pedro há um Barjonas, em todo Pedro há um Simão, em todo Pedro há uma pessoa inconstante, em todo Pedro há uma pessoa que é flexível, que se entrega ao pecado muitas vezes, que se entrega à negação, que se entrega à inconstância, que se entrega à paralisia, que se entrega à desistência. Mas quando você encontra Jesus, Jesus revela quem você é. Você não é só alguém que um dia a depressão te parou, você não é alguém que um dia a dor te parou, você não é só alguém que um dia o desânimo te parou, você não é alguém que um dia a frustração te parou, você não é alguém que um dia você mesmo se sabotou. Você é Pedro, você é rocha, você é pedregulho, você é tirado da rocha. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala isso, eu acho poderoso. Porque esse Simão sou eu, esse Simão é você. Eu e você muitas vezes somos aqueles que dizemos: eu não vou te negar, Jesus. Se o Senhor fizer isso na minha vida, olha, eu vou estar em todos os cultos. Se o Senhor realizar isso, olha, eu vou te dar isso. Olha, Senhor, se o Senhor libertar o meu filho, a minha vida vai ser assim agora. Mas quando a gente vê, a gente está negando Jesus. Quando a gente vê, o galo está cantando, e a gente está vendo que nada do que a gente prometeu a gente está fazendo. Só que Ele não vai deixar a nossa identidade adulterada, porque a gente pode ter Simão dentro da gente, mas agora que a gente anda com Jesus, Jesus não vai fazer prevalecer Simão, Jesus vai fazer prevalecer Pedro dentro de nós. Você vai ser forte. Você vai aprender a dizer não. Você vai aprender a dizer não quando o diabo quiser te colocar no cárcere das suas emoções aprisionadas. Quando o diabo quiser te levar ao cárcere da traição, você vai dizer não. Quando o diabo quiser te levar ao cárcere do ciúme, você vai dizer não. Você não é mais Simão, você não é mais levado pelas tempestades, pelos ventos, pelos medos, pelos traumas, pelas decepções. Não, 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 não. Tu és Pedro, tu estás sobre a rocha, tu és aquele que vai conduzir a minha vontade na terra. Sabe, Jesus não quer se prostrar à nossa identidade adâmica, porque Jesus podia ter deixado o nome de Pedro só como Simão, podia ter destacado Simão,
Sabe por quê? Porque Jesus podia ter destacado a humanidade dele. Nós queremos um evangelho terapêutico, um evangelho que entende as nossas feridas, as nossas mazelas. Nós dizemos assim: o pastor tem que entender, Deus tem que entender, Jesus tem que entender, o Espírito Santo tem que entender. Entender não significa deixar você no estado que você quer estar ou que você quer ficar. Entender não é um símbolo ou um certificado de aprovação da sua miséria humana. Você não está aqui para ficar do jeito que você está. Jesus não morreu na cruz para te deixar do jeito que você está, nos seus calabouços emocionais, nas suas frustrações do passado, nas suas dores do passado, na sua humanidade formatada pelo ambiente, pela religiosidade, pelo secularismo, pelo materialismo. Não, você entrou na casa dele, e nenhum pai quer ver o seu filho viver a vida toda doente, amordaçado. O pai dará vida para tirar o seu filho do hospital. Você quer ficar no hospital, você quer ficar à base de remédios terapêuticos, de remédios depressivos para a sua alma, para o seu caráter, para o seu pecado. É porque eu sou assim mesmo, é porque me fizeram muito mal, é porque me traíram, é por isso que eu sou desse jeito. Não, Jesus está dizendo para Simão: eu sou Simão, você é Simão. Jesus está dizendo: eu não me contento com a sua inconstância, eu não me entrego à sua inconstância, eu não me prostro na sua inconstância. Eu vou te mudar. Tu serás Pedro, tu serás forte, tu serás convicto, tu serás adorador. Ainda que você me negue, você vai aprender com os seus fracassos. É como se Jesus não fosse Deus no nosso meio. Ele é mais um terapeuta, ele é mais um psicólogo. Nós não queremos mais uma igreja cristocêntrica, nós queremos uma igreja terapêutica, uma igreja que lembre as nossas feridas e que chorem junto com a gente. Eu posso até chorar com você, mas eu não vou chorar para dizer para você: é assim mesmo, a vida é assim. Porque se a vida é assim, eu não preciso estar aqui. Vamos fechar essa porta e vamos fazer qualquer coisa menos buscar Deus. Ou Ele é Deus que cura, ou Ele é Deus que liberta, ou Ele é Deus que salva, ou Ele é Deus que ressuscita, ou Ele é Deus que está preparando o céu. Ou Ele não é Deus, Ele é Deus que cura câncer, Ele é Deus que cura AIDS, Ele é Deus que cura depressão, Ele é Deus que cura trauma. É uma incoerência muito grande da igreja acreditar que Ele cura câncer, mas não cura trauma. Ele cura câncer, mas não cura abuso. Ele cura câncer, mas não cura violência paterna, materna, familiar, abuso. Como que um Deus que pode curar AIDS, Ele não vai curar uma violência que está no seu interior? Ele é Deus que cura. Eu creio que Ele pode levantar um paralítico aqui, mas Ele não pode tirar as feridas da traição que eu sofri no passado. É um Jesus terapêutico, é um Jesus pela metade, é uma identidade pela metade, é um cristianismo pela metade, é um copo de água pela metade. A Bíblia diz que a missão do Espírito Santo de Deus não é estar no nosso meio para agir pela metade. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Ele deseja nos encher, Ele deseja nos embriagar, Ele deseja nos tomar. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando a gente ouve isso, a gente pensa só em rodar, em pular. A gente vê essa imagem, não. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, na sua carne, no seu espírito, na sua alma. Aonde o Espírito habita, no corpo, na alma, no espírito. Ele é aquele que entra em onde ninguém pode entrar. Ele cura traumas, Ele restaura emoções, Ele levanta o caído, Ele alinha o destino, Ele liberta o drogado, Ele salva o perdido, Ele dá paternidade àquele que não tem. Mas o Jesus terapêutico, Ele não gera transformação, Ele gera consolo.
E as pessoas querem consolo, mas não querem confronto. É por isso que a gente vê o Neymar aí com faixa de Jesus no peito e no coração, mas vê o Neymar com 50 mulheres no iate. É por isso que você vê um monte de sertanejo aí, cantando música de Jesus na segunda, no domingo, e na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, botando para quebrar com um monte de mulher, bebendo todas, enchendo a cara, falando um monte de palavrão. Mas no domingo ele canta: entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família. Sabe o que é isso? É o Jesus terapêutico do século 21, que é o consolo de Deus, que é o abraço de Deus, que é o beijo de Deus, quer o amor de Deus, mas não quer o conserto de Deus, não quer o arrependimento de Deus, não quer a salvação de Deus, não quer a mudança de vida. Aí gera uma confusão na nossa mente, porque a gente diz: meu Deus, esse cantor e aí a gente gosta, né? Porque o povo crente é um povo meio besta, né? Me desculpe, é um povo meio idólatra, né? É mais importante uma celebridade se converter do que um pecador arrependido mesmo. Porque a celebridade em geral, ela não se converte. Na verdade, ela se torna simpatizante de Jesus. E aí a gente fica todo besta, né? O fulano de tal aceitou Jesus. Aí saem todas as revistas gospel, secular. Aí a gente fica todo feliz. Não, porque agora você lembra aquele cantor do mundo, ele está com Jesus. A gente vai saber se ele está com Jesus, não é pelas palavras de consolo que existe hoje, porque tem muito pregador de consolo, é aquela palavrinha de 5 minutos editada, não que a minha não seja, ou de muitos pastores, mas é aquela palavrinha de 5 minutos que é só para consolar ele, sabe? É o evangelho do consolo que não gera transformação, ele nunca se converte. Então o que acontece? Ele vai tirar a camisa e vai dizer 100% Jesus, mas no outro final de semana você vai ver uma informação telejornalística dele com 100 mulheres no iate com os seus parça. Por quê? Porque ele não quer mudança de identidade, ele quer Salvador, mas ele não quer Senhor. Para ter mudança de identidade, Jesus não pode ser só o Salvador. Sabe por quê? Eu achei engraçado. O jogador de futebol, quando ele está sendo perseguido, ele vai lá: Jesus é o meu Salvador, Deus vai me vingar, Deus vai não sei o que, Deus vai me justificar. Agora se converte a Jesus: não quero o senhorio de Jesus na minha vida, eu sou simpatizante de Jesus. Jesus era cheio de simpatizantes na sua igreja, que não queria transformação, mas queria o seu consolo, queria o seu abraço. Só que a Bíblia diz que os que vão se tornar filhos de Deus, não é aqueles que só querem o consolo de Deus, mas é aqueles que querem a natureza de Deus na sua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai dizer para Pedro: olha, eu entendo que você é inconstante, eu entendo que você tem os seus traumas, eu entendo que a sua vida não é difícil. O problema é que a gente faz da nossa vida uma idolatria. Irmão, quebra essa imagem de idolatria no seu coração, pelo amor de Deus. Tem gente que quer fazer todo mundo chorar pelas suas misérias. Eu prefiro fazer as pessoas sorrirem pela minha alegria do que contar as minhas misérias. Tem gente que está dentro da igreja, mas sabe, as suas misérias continuam a reinar no seu coração. Jesus entende as nossas misérias. Jesus de fato, Ele conhece a nossa inconstância. Mas Ele é Deus, que Ele vai dizer: olha, não vão te conhecer como aquele que é inconstante, como aquele que é cana, como aquele que é levar de um lado para o outro, como aquele que sempre se entrega. Não, vão te conhecer como Pedro, vão te conhecer como rocha, vão te conhecer como forte, vão te conhecer como convicto, vão te conhecer como ousado, vão te conhecer como permanente.
Sabe, a Bíblia fala de Saulo. A Bíblia diz que Saulo tinha uma identidade. E a identidade que Saulo tinha, quando você lê na Bíblia, é uma identidade de perseguidor da igreja de Cristo. Jesus vai ter um encontro com Saulo. E Jesus vai alinhar a identidade dele. Porque Saulo era aquele tipo de pessoa que ele era ácido, crítico. Ele era aquele tipo de pessoa que não aceitava as possibilidades. Tem gente que é assim, ou Deus só age de uma maneira ou não age de maneira nenhuma. Irmão, a maneira que Deus trabalha com um, Deus não trabalha com o outro. A gente tem que entender as situações e o agir de Deus. Saulo era aquele cara radical, aquele cara que ou é de um jeito ou não é de jeito nenhum. E tem gente que é assim, ou é de um jeito ou não é de jeito nenhum. É o contrário de Simão. Simão era um cara que se flexionava a tudo. Saulo era um cara totalmente metódico. Saulo era um cara que não dava chance para ninguém. Saulo era um cara que não dava direito de defesa. Era um cara que, para defender o que ele chamava das causas de Deus, ele destruiria tudo que fosse preciso ao seu redor. Ele era conhecido como perseguidor da igreja. Só que um dia ele vai ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Eu fico imaginando Jesus se manifestando ali naquele local. Sabe por quê, irmão? Tem vezes que Deus ele tem que fazer assim com a nossa vida. Tem vezes que Deus tem que fazer dessa maneira com a nossa vida. Tem vezes que Deus tem que agir dessa forma com a nossa vida. E a Bíblia diz que quando Jesus se encontra ali com Saulo, a Bíblia diz que Jesus vai fazer Saulo cair do cavalo. Sabe, para ter uma identidade segundo a vontade de Deus, tem hora que a gente tem que cair do cavalo. Sabe, é no sentido simbólico. É no sentido, eu fico imaginando ele andando com aquela tropa. Ele vai cair aos pés de Jesus. Ele vai se prostrar. Ele não quer, mas vai se prostrar. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus vai começar uma transformação nele. Na verdade, Deus não vai dar um outro nome para ele. Saulo, ele tinha 2 nomes. Saulo vem de Saul, é nome judeu. E ele tinha um segundo nome, que era um nome romano, Paulo, porque ele tinha dupla cidadania. Pessoas dizem que Deus mudou o nome de Saulo. Deus não mudou o nome de Saulo. Ele tinha 2 nomes, um de cidadania judia e outro de cidadania romana. Ele era Saulo para os judeus, mas ele era Paulo para os romanos. Mas sabe o que eu entendo aqui? É que Deus vai definir a vida dele não pelo que ele foi no passado, mas pelo que ele vai ser no presente e no futuro com Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Que Deus não vai definir a vida dele por aquilo que aconteceu lá atrás, mas por aquilo que vai acontecer a partir de hoje. Sabe o que eu entendo? Que as pessoas podem querer dizer: olha, o seu nome é Saulo, o perseguidor, porque ele vai se converter a Jesus. Mas a gente tem tendência de lembrar do erro da pessoa e não dos acertos. A gente tem tendência de lembrar do dia mau das pessoas e não dos milhares de dias bons da pessoa. A gente tem tendência no casamento, na família, nos relacionamentos interpessoais, na igreja, de lembrar do dia ruim, mas não lembra dos milhares de dias bons. Sabe o que eu entendo? Deus não vai deixar o nome dele, que vai ser definido em Deus, não é o nome de Saulo, porque Saulo, todo mundo vai dizer, é o perseguidor que se converteu, é perseguidor, mas se converteu, é Saulo, mas continua eu vendo ele como um perseguidor. Deus vai chamar a existência o segundo nome dele, que é Paulo. Sabe o que Deus está dizendo? Por mais que tentem te definir pelo teu passado, eu vou
te definir por aquilo que você vai ser a partir de hoje na minha presença. A natureza que vai determinar os seus dias não foi o que você fez no passado, mas é o que você vai ser a partir de hoje na minha presença. Ei, querido, Deus não te define pelo teu passado. Quem te define pelo teu passado é o diabo. Todo aquele que quer te definir pelo teu passado é alguém que está sendo usado pelo diabo. Porque Deus não te define pelo teu passado, Deus te define pelo teu presente e pelo teu futuro. Quem gosta de passado, diz o mundo, é museu. Quem gosta de passado é o diabo. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus que só esteve no passado, Deus é Deus do presente. Se Deus gostasse de passado, Ele não se relacionava comigo e nem com você. Porque quando eu leio a Bíblia, eu percebo que Abraão provavelmente era um homem melhor do que eu e do que você. Isaac talvez em alguns aspectos seria um homem melhor do que eu e do que você, e assim por diante. Eles são chamados de heróis da fé. Só que Deus não ficou no passado, Deus é um Deus de presente. Ele tem os seus Paulos desse tempo, os seus Isaques desse tempo, as suas Saras desse tempo, as suas Marias desse tempo, os seus Pedros desse tempo, os seus Joãos desse tempo, as suas Vanessas desse tempo, os seus Júniors desse tempo, os seus Carlos desse tempo. Deus é um Deus de presente. O que te define? É o que você é em Deus hoje, o que você vive em Deus, ou o que você viveu no passado? O que te define? Foi uma empresa que faliu no passado? Uma pessoa que te deixou? Um relacionamento que deu errado? Um amigo que te traiu? Alguém que te machucou, que não te elogiou, que não te reconheceu, que não deu o que era seu por direito? O que te define? Deus não quer que você fique com a natureza falsificada, com identidade falsificada. Sabe por quê? Na Bíblia você vai ver que o nome que vai prevalecer depois do encontro de Jesus não é mais o nome de Saulo, nem para os judeus, nem para os gentios, porque Paulo vai se tornar o apóstolo. Nós costumamos falar Saulo antes da conversão, porque depois da conversão você vai ver o nome que Deus vai fazer ser reconhecido. Não é o nome de Saulo, mas é o nome de Paulo, mas é a mesma pessoa. Deus também não mudou o nome. Deus só disse assim: o que vai definir a sua vida não é o seu passado de perseguidor, daquele que paralisou a minha obra. O que vai definir a sua vida a partir de hoje é o que você é em mim. As pessoas vão te conhecer não pelo que você fez no passado, mas pelo que você está fazendo hoje diante de mim. Deus quer tirar toda a natureza adulterada. Ele não é o apóstolo Saulo, porque senão iam ligar o nome dele ao perseguidor. Alguém ia dizer: ele é Saulo, um grande homem de Deus, mas ele perseguiu a igreja. Sabe o que Deus está dizendo? Muitos podem até lembrar que você perseguiu, mas isso não vai definir mais quem você é. Outros nunca vão saber que você perseguiu, porque o seu nome será conhecido como Paulo, o apóstolo que teve o encontro com Jesus na estrada de Damasco. Não aceite mais o diabo te definir. Não aceite mais as situações da vida que te formataram te definir. Deixe o Filho de Deus te gerar essa noite. Sabe o homem mais que teve uma identidade totalmente adulterada? Jacó.
Eu acho poderoso quando a Bíblia diz: Deus vai se apresentar a Moisés, e Deus vai dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Quando Deus está se apresentando a Moisés, Ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão. Em outras palavras, eu sou o Deus que andou com Abraão, eu sou o Deus que andou com Isaac, eu sou o Deus que andou com Jacó. Quando eu vejo Deus dizendo isso, eu até fico e entendo Ele dizendo: eu sou o Deus de Abraão. Abraão é o homem que é o patriarca da fé, é o herói precursor da fé, é um homem que ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus, largou tudo, largou a sua cidade, largou a sua família, os parentes, familiares, e seguiu uma direção a Deus, se entregou a Deus. Então quando Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, eu consigo entender porque Ele é o Deus de Abraão. É um homem que ouviu a sua voz, que se inclinou o seu coração, que serviu Ele de todo o coração. Ele também diz: eu sou o Deus de Isaac. Quando Ele diz: eu sou o Deus de Isaac, eu consigo entender Deus dizendo isso, eu consigo ver porque Deus está dizendo isso. Deus está dizendo: eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus que gerou o impossível, eu sou o Deus que gerou dentro do útero aquilo que ninguém podia gerar. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus do milagre, eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que cumpre promessas no último minuto do segundo tempo, eu sou o Deus que aos 49 minutos da tua vida eu sou poderoso para cumprir a promessa na sua vida. Eu sou o Deus que tem o poder, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus daquele que quando ainda era jovem, ele se deitou e decidiu se entregar como sacrifício no meu altar. Eu entendo porque Deus diz: eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de um adorador, de um jovem que me adorou até mesmo entregando a sua vida como morte. Mas quando Ele diz: eu sou o Deus de Jacó, eu começo a olhar e dizer: você é o Deus de Jacó? Eu sou o Deus de Jacó, o Deus de um homem que o seu nome significa enganador, adulterador, falsificador, aquele que engana para chegar onde tem que chegar. Sabe por que eu creio que Deus fala isso? Porque dentro de todo Israel existe um Jacó, dentro de todo homem que é de Deus existe um Jacó. Sabe por que Ele está dizendo: eu sou o Deus de Jacó? Eu sou o Deus daqueles que em algum momento tem a sua identidade adulterada pelos seus reflexos familiares, pelas suas dores, pelos seus abandonos, pelas suas violências. Eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus daqueles que não seriam cotados para serem pastores, que não seriam bem vistos na comunidade dos santos. Eu sou o Deus dos pecadores, eu sou o Deus daqueles que ninguém chamaria para colocar no louvor. Eu sou o Deus daqueles que ninguém queria ouvir uma palavra deles. Eu sou o Deus daqueles que causam embaraço no nosso meio, que muitos não querem sentar do lado porque pecaram, porque são pessoas que ainda não são santas. Eu sou o Deus daqueles que ninguém aposta, que ninguém acredita que vai chegar. Eu sou o Deus daqueles que hoje eles não seriam aceitos em muitos lugares. Eu sou o Deus daqueles que as pessoas colocariam para sentar no último lugar da igreja. Porque Abraão é um exemplo, Isaac é um exemplo, mas Jacó é uma vergonha. Ah, meu irmão, eu e você, para ser Israel, um dia já fomos Jacó. Eu sou o Deus de Jacó. Ele podia ter dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, sou o Deus de Israel. Só que ele está dizendo: eu sou o Deus de Jacó. E eu louvo ao Senhor porque ele diz isso: eu sou o Deus de Jacó. Porque se ele tivesse dito: eu sou o Deus de Israel, ele estava dizendo: eu sou o Deus daquele que depois de muito tempo teve um encontro de mudança de caráter comigo. Mas não, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que não desisto de Jacó. Eu sou o Deus que mesmo Jacó trazendo embaraços da minha congregação, eu continuo a acreditar nele, eu continuo a investir nele, eu continuo a apostar nele. Eu sou o Deus de Jacó.
Sabe por quê, querido? Eu e você somos Jacós em muitos aspectos. A gente nunca gosta de se assemelhar àquilo que não é agradável, mas Deus vai dizer: eu não sou o Deus de Israel, porque Israel é Jacó depois do vale de Jaboque. Mas Jacó andou com Deus, não foi só no vale de Jaboque. Jacó andou com Deus em toda a sua vida, mas tinha uma identidade adulterada pela sua família. Não foi ele que deu o nome de Jacó, foi a sua família. Ele nasceu com uma sentença, ele nasceu num lar deformado de amor. Um amou mais a ele, outro amou mais o irmão. Ele foi beneficiado de um lado e foi esquecido do outro. Ele sofreu abusos, violências, esquecimento. Ele foi alguém que tentou chegar no sucesso usando a sua força e a sua capacidade, mas Deus está dizendo: eu sou o Deus de Jacó. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. Sabe por que ele está dizendo? Ele está dizendo: o Deus que transformou Jacó é o Deus que vai transformar você, é o Deus que vai fazer na sua vida, é o Deus que vai agir na sua história. Você está aqui como Jacó essa noite. Talvez você trouxe embaraço na congregação. Tem pessoas que nem quiseram mais sentar do seu lado, nem dar paz do Senhor. Disseram: era melhor sair do que ficar. Está me trazendo vergonha, está envergonhando o nome do Senhor. Esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais saída. Esse aí tem selo, mas não tem mais herança. Só que Deus vai dizer para Moisés, Êxodo 3:6, sabe quem eu sou, Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu sou o Deus de Jacó. Isso me traz escândalo, isso te traz escândalo. Esse texto talvez já passou batido aos seus olhos, né, querido? Deus podia, sabe quantas vezes tem esse texto na Bíblia, salvo engano? 25 vezes. Você nunca vai ver Deus se dirigir a Jacó como Deus de Israel. Ele vai se dirigir à nação como Deus de Israel. Mas todas as vezes que ele se dirigia a Jacó, mesmo ele sendo Israel, ele vai dizer: eu fui o Deus de Jacó. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou Deus que não desisto de restaurar a sua identidade adulterada. Eu sou o Deus que não desisto de restaurar as suas emoções. Eu sou o Deus que não desisto de restaurar o seu caráter. Eu sou o Deus que não desisto de restaurar a sua identidade genuína. Você não é só isso, você é mais do que isso. Você é Israel, você é príncipe, você é aquele que vai ser o pai das nações. Oh, eu quero orar por você. Aramashuriamanagasai. Há uma glória de Deus neste lugar. Quem tem identidade adulterada aí, talvez você diga: eu sou santo neste lugar, pastor. Talvez você é santo mesmo, mas talvez tem áreas da sua vida que estão sendo definidas pelo passado. Talvez você entrou aqui, mas é inconstante. Talvez você está aqui, mas é como Jacó. Teve tantas mazelas da tua família, tantos frutos da tua família, que elas estão determinando a tua vida até hoje. Mas o Deus de Jacó está neste lugar. O Deus de Paulo está neste lugar. O Deus de Pedro está neste lugar. O Deus de Israel está neste lugar. A tua história não vai acabar como aquele que quase foi. A tua história vai acabar como aquele que vai dizer: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. Eu quero que você se coloque de pé. Oramanagasai.
Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero que você ore essa noite. Não aceite mais essa identidade adulterada. A sua identidade foi feita no cartório do céu. Jesus te deu uma identidade, te deu uma certidão de nascimento. A Bíblia diz: antes que nós o escolhêssemos, Ele nos escolheu. Mas talvez você está aqui essa noite, e as dores, as lutas, o que fizeram com você, o que você passou, te definiu. E hoje quando você diz para você: não, eu sou isso, porque fizeram comigo. Não, eu sou isso, porque um dia eu caí. Eu sou isso, porque um dia me machucaram. Não, sim, você pode ter ficado assim porque alguém te machucou. Você é mais do que isso, Jó.